Amados irmãos, então, vamos ouvir a exposição da palavra do Senhor nessa noite, no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 19. Provérbios 25, versículo 19. Assim diz a Escritura: como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Até aí, a leitura da Escritura. Oremos ao Senhor. Ó Senhor Deus, Deus santo e justo, glória ao teu nome para sempre, pela tua benignidade, pelo teu amor incomparável, pela tua justiça, pelo teu poder e pela tua sabedoria. Agora, Senhor, nós vamos ouvir a exposição da tua palavra e mais uma vez apelamos à tua misericórdia para que nos ajude, para que a tua palavra cumpra em nós aquilo que o Senhor deseja realizar. Dai-nos o coração humilde, manso, receptivo e ajuda, Senhor, para aquele que há de falar, para que o faça com integridade, no poder do Espírito Santo, apresentando, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais, nos conduzindo ao teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, para compreendermos e percebermos na nossa própria vida quais são as implicações da tua palavra. Especialmente ouvindo a exposição deste provérbio, pedimos a sabedoria que a tua palavra deseja nos ensinar através deste provérbio. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, algo bem comum em nossa cultura é a deslealdade. Talvez você já tenha ouvido falar de um homem cuja esposa ficou doente e depois que ela está perdendo a sua beleza, esse homem, quando mais a esposa precisa dele, ele a abandona. Ou talvez você ouviu falar de uma esposa que outrora o marido era rico e ao ver o esposo perder a riqueza, ela também o deixa. E algo parecido acontece também na política. Os eleitores votam em um determinado candidato esperando que ele seja fiel às promessas que ele fez durante a campanha, mas, geralmente, depois de eleito, ele entra em um processo de amnésia. Obviamente, isso não é algo novo, como nos mostra o provérbio que nós acabamos de ler. Mas, ao mesmo tempo, mudanças significativas têm acontecido na forma de pensar e agir das pessoas, e isso tem resultados morais desastrosos. Por exemplo, quando a nossa cultura abraça mais e mais a busca pelo prazer, como se fosse o bem supremo, quando o prazer se torna a finalidade e o fundamento através do qual a pessoa faz as suas escolhas, isso também acontece. O mesmo marido que prometeu amar a sua esposa eternamente, a abandona quando ela mais precisa dele, sob a alegação de que ela não o faz mais feliz. Dessa forma, cada vez mais notamos na cultura, ao nosso redor, as promessas, os compromissos, os votos não têm nenhum peso, têm apenas um efeito emocional. Você pode ver isso, por exemplo, em muitas cerimônias de casamento,
em que os noivos dizem: olha, nós queremos fazer os nossos próprios votos. Mas quando eles fazem, não são votos. É só para dizer: olha, quando eu descobri você, meu coração ficou extremamente feliz, eu descobri alegria, você é a luz da minha vida, você é o sol da minha manhã. Palavras emocionais, mas quem quer dizer: eu serei fiel a você, mesmo se você ficar doente, se você ficar com problemas e dificuldades mentais, se você ficar pobre. As pessoas não querem mais dizer esse tipo de coisa, porque elas sabem que quando elas prometem isso, elas estão mentindo. É a cultura da mentira ao nosso redor. O provérbio que nós lemos nessa noite trata sobre isso. Mostra a tolice desse tipo de cultura e revela o caminho para os justos, para os piedosos. E é por isso, irmãos, que eu vos anuncio a palavra de Deus nessa noite sob o seguinte tema: cuidado em quem você confia. Cuidado em quem você confia. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para a estrutura desse provérbio. Nós temos aqui o que chamamos de paralelismo emblemático. Nesse tipo de paralelismo, então no provérbio nós temos duas linhas. Observe Provérbios 25, 19, a primeira linha: como dente quebrado e pé sem firmeza. Essa primeira linha. Temos a segunda linha: assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. No paralelismo emblemático, duas ideias são colocadas lado a lado. A primeira linha oferece imagens. A segunda linha oferece a explicação. A primeira linha serve para ilustrar o que está sendo dito na segunda linha. E na primeira linha desse provérbio, nós temos duas imagens. Você pode olhar e reconhecê-las. A imagem de um dente quebrado e a imagem de um pé sem firmeza. Devemos agora, reconhecendo as imagens, nos perguntar: o que essas imagens querem comunicar? Qual a relação entre dente que está cariado ou furado, o dente quebrado, o pé sem firmeza, como isso se relaciona com a segunda parte? Assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Vejamos em primeiro lugar as imagens. Vamos tentar entendê-las melhor, o que elas comunicam. O provérbio menciona um dente quebrado. Literalmente significa um dente em ruínas. Não é um furo pequeno. É um dente em decomposição. É a imagem de um dente profundamente cariado. Olha, uma das funções dos dentes é de ajudar na mastigação. Mas quando um dente está assim, ele não cumpre o seu papel. É um dente inútil. Mas não é só isso. Um dente cariado não é só um dente que não cumpre o seu papel, mas um dente que causa dor. Se você mastiga algo e isso atinge o nervo exposto do dente cariado, você sabe, isso vai causar uma dor terrível. A seguir, temos a outra imagem, a de um pé sem firmeza. Eu sei bem o que é isso por experiência. Em 2013, jogando futebol, eu recebi a bola e quando alguém veio fazer a marcação,
Eu joguei a bola um pouco mais à frente, disse, agora eu corro. Quando eu fiz toda a força para correr, eu ouvi um estalo. Eu caí. Quando eu tentei me levantar, eu descobri, para minha tristeza, o meu pé direito não poderia servir de apoio. Porque quando eu tentei me apoiar nele, eu senti uma dor terrível. E quando eu cheguei ao ortopedista, eu descobri que eu havia rompido o tendão. O tendão rompido do meu pé tinha se tornado... Com esse tendão rompido, o meu pé se tornou por um tempo inútil. Ele me causava dores e eu não podia me apoiar nele para andar. Tive que usar muletas. Essa imagem que nós temos aqui. Percebam, as duas imagens, o dente em ruínas, o pé sem firmeza, essas duas imagens trazem a mesma ideia. Você precisa de dente para comer. Mas o dente cariado não é só inútil, mas também causador. Você precisa se movimentar, mas seu pé quebrado ou seu tendão rompido torna o seu pé não só inútil, mas também causa dor. Então, crianças, vocês já sentiram dor de dente? Foi difícil para comer? Ou talvez vocês estavam jogando bola também? Ou desceram de uma árvore, pularam e quando bateram com os pés no chão, o pé ficou doendo e você não pode andar direito. Vocês sabem o que é isso? Então, Provérbios é para vocês também. Está comunicando a mesma mensagem. Talvez depois alguns de vocês, crianças, queiram fazer um desenho sobre isso. Que tal um desenho sobre um dente cariado e um pé sem firmeza? O dente e os pés, então, têm uma função. Vamos colocar assim, eles têm um ofício no corpo. Você espera que eles cumpram seu papel. Mas, nesse caso, quando você precisa deles, eles são inúteis. Quando você os utiliza, eles causam dor. Então, agora já sabemos o que essas imagens comunicam. Podemos, então, voltar a nossa atenção à segunda linha do provérbio. Assim, tal como dente cariado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Ao colocar a imagem de um dente cariado e um pé sem firmeza, um pé deslocado, ao lado do desleal, o provérbio está fazendo uma analogia. A analogia acontece quando duas coisas diferentes são comparadas para mostrar a semelhança significativa entre elas. O objetivo da analogia é usar uma área da experiência humana para trazer luz a outra área da experiência humana. Você conhece algo sobre dente cariado e pé quebrado? Então você entende essas imagens? Então você pode aprender algo sobre o perigo de confiar em uma pessoa desleal. A segunda linha está descrevendo exatamente esse tipo de pessoa. Talvez essa pessoa fez promessas, fez um voto, ou disse, olha, quando você precisar de mim, conte comigo. Ou você esperava isso com base no ofício da pessoa. Por exemplo, é correto, apropriado, adequado que a esposa espere algo do seu esposo, que o esposo espere algo de sua esposa. É adequado que os pais, que os filhos esperem de seus pais e os pais esperem algo de seus filhos. É adequado que os membros da igreja esperem algo do pastor, dos presbíteros, dos diáconos. Também esperamos algo dos políticos. Mas é bom não confiar. Esperamos algo dos amigos, dos irmãos, dos parentes. Então, essas pessoas têm um lugar na sua vida.
Algumas delas têm responsabilidades com você. Você espera que a pessoa cumpra o seu papel. Você tem certa confiança nessa pessoa. E justamente quando você mais precisa dela, no tempo da angústia, um tempo que apresenta algum tipo de adversidade, um tempo difícil para você, é aí, quando você precisa, que o desapontamento e a decepção acontecem. Uma pessoa desleal, aqui nosso texto, é literalmente um traidor ou traidora. É uma pessoa infiel. Alguém que fez promessa, fez voto ou ocupa um ofício para cuidar de você e não cumpre. Alguém de quem julgamos poder esperar alguma coisa, que justamente no momento mais crítico se mostra infiel. A pessoa desleal, igualmente ao dente quebrado e ao pé deslocado, se mostra inútil no momento que mais precisamos dela. Quando em um momento difícil você diz, olha, eu vou ter ajuda dessa pessoa. Essa pessoa pode falhar em cumprir o seu papel. Ela pode tornar-se inútil para você quando você mais precisa. Mas não é só isso. Mais do que o fracasso, há também a dor. Você está sofrendo em um momento de angústia, sensível em determinada situação, e de repente, quando você colocou sua confiança, você se sente decepcionado ou decepcionada com aquela pessoa. Isso faz você se entristecer, lamentar e ficar muito triste. E a tristeza é proporcional ao nível de confiança e ao nível do que você esperava que a pessoa iria fazer por você. Confiar e ser enganado é ruim em qualquer momento. É uma provação amarga. Mas confiar no tempo da angústia e ser enganado é mais doloroso ainda. O mundo está repleto desse tipo de decepção, de confiar em alguém desleal. E você pode olhar também na Bíblia e ver isso. Lemos que Davi experimentou isso. Salmo 55, versículos 12 a 14 diz, Davi diz, com efeito, não é inimigo que me afronta. Se eu fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Davi está decepcionado com alguém próximo. Lemos sobre isso quando lemos a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 4, versículo 16. Paulo está preso. Eis o que ele diz. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Mas não há nenhum exemplo mais claro do que olhar para o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele experimentou isso. Em Mateus 26, 56, lemos: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Você pode lembrar das palavras de Pedro: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a morte. E na primeira pergunta, você é um deles? Não. 3 vezes, negando. E se eu perguntasse a vocês, se vocês já sofreram esse tipo de decepção,
Creio que todos diriam que sim. Já. Aqui não devemos esquecer que Provérbios visa nos ensinar sabedoria. Portanto, qual é a lição? A lição pode ser colocada da seguinte maneira: confiar em uma pessoa desleal em tempos de dificuldade é tão imprudente quanto comer com um dente cariado ou apoiar-se em um pé deslocado. Portanto, existe sabedoria em procurar por pessoas leais. É verdade, há certos relacionamentos que não escolhemos. Você não pode escolher entre um pai leal e um pai desleal. Você simplesmente recebe um pai. Nem filhos leais ou desleais. Eles podem se tornar uma coisa ou outra. Nem irmãos. Mas há outros relacionamentos que escolhemos. Uma moça pode escolher um rapaz leal. Um rapaz pode escolher uma moça leal para se casar. Então, se você é solteiro, você tem que estar atento a esse ponto. Essa pessoa por quem eu estou tendo alguma admiração, é alguém leal? Se você encontra um rapaz que não cumpre sua palavra para com o pai e a mãe dele, se ele, por exemplo, estaria disposto a deixar sua mãe doente em casa, que precisa de cuidados, sozinha, para estar com você vendo um filme no cinema, indicando que ele não está cuidando de sua mãe como deveria, temos aí um homem desleal. A moça pode dizer: ah, que legal, ele vai abrir mão da mãe dele para estar comigo. Ele está sendo desleal à sua mãe, amanhã será você. Amanhã quem estará dizendo: ah, não posso confiar nele, é você. Então, se você quer saber sobre um rapaz e sobre uma moça, olhe para a forma como o rapaz ou a moça está lidando com os seus pais. Eles os respeitam, eles cuidam, eles obedecem, eles servem, eles ajudam. Eles são leais aos compromissos familiares. Veja se cumpre sua palavra, se honra seus votos. Isso é importante. Procure refletir sobre as palavras de Provérbios, capítulo 20, versículo 6. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, ou seja, o homem leal, quem o achará? É interessante porque ouvimos sobre a mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? Mas tem agora uma outra coisa. Homem fiel. Entende isso? Homem fiel. A sabedoria de Deus pergunta: quem o achará? O que isso quer dizer? Não quer dizer que não haja mulher virtuosa nem homem fiel, mas quer dizer que não é encontrado a toda hora em qualquer lugar. É uma coisa preciosa, lapidada pela graça de Deus. Então, é preciso adquirir sabedoria. Mas além disso, também precisamos reconhecer, e isso eu quero que você guarde bem essas palavras, que você precisa reconhecer que mesmo entre as pessoas leais existem fraquezas. Qualquer pessoa pode falhar e tornar-se inútil para você quanto mais você precisa dela. Uma pessoa pode ser de grande ajuda hoje, amanhã
mas depois de amanhã pode ainda causar decepção a você. Então, isso é um alerta. Você nunca deve colocar sobre um ser humano, qualquer pessoa, o tipo de confiança que você só deve colocar em Deus. Não coloque. Não espere tudo dos homens. Todas as vezes que tentamos, quando alguém diz assim, essa pessoa, quando alguém pode olhar para o pastor e dizer, esse pastor é quase perfeito, ele sempre me dá atenção, ele cuida de mim, ele me ajuda, e agora estou no momento de aflição. E de repente o pastor sumiu. Está ocupado com outra coisa, nem lhe deu atenção. Os homens falham. Todos nós. Mas, em meio às decepções humanas, às fraquezas mesmo dos leais, nós podemos olhar para o Evangelho. E eis o que as Escrituras nos ensinam. No Salmo 18, versículo 6, o salmista confessa: na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. E Ele, do seu santo templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. O Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E na angústia você pode orar com as palavras do Salmo 60, versículo 11. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. O Evangelho nos proclama, então, existe um amigo mais chegado que um irmão, um amigo que já provou a qualidade, a perseverança, o valor da sua fidelidade. Cristo Jesus é este amigo. E podemos ouvi-lo dizer a nós, através do Evangelho: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ainda, ele nos diz em Hebreus 13, 5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. No mundo de deslealdade, existe alguém em quem você pode confiar, não parcialmente, mas plenamente. Esse amigo nunca vai decepcionar você. Ele nunca mente. Ele nunca deixa cair as suas promessas. Você pode confiar em cada palavra dele sem medo. E mesmo se você for infiel, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. É contrário à natureza de Cristo ser infiel. Quem confiou nele e foi confundido? Jamais. Quem já edificou sobre este firme fundamento e não testemunhou já sobre a segurança inabalável de ter a sua vida fundamentado em alguém que você realmente pode confiar? Mas, amados irmãos,
também nesse ponto somos chamados a imitar a Cristo. Assim como Cristo é leal, nós devemos ser leais em nossos relacionamentos uns para com os outros. Eu poderia mencionar aqui muitas aplicações relacionadas a isso. Mas vamos pensar sobre alguns votos que nós fazemos. Quando nós nos tornamos membros comungantes da igreja, fazemos um voto perante Cristo e a sua igreja. Então você deve entender. Tem um chamado de Deus para você cumprir o seu voto, para você ser leal ao Senhor e a seus irmãos. Os oficiais da igreja, ministros da palavra, presbíteros, diáconos, eles também fazem votos de cuidar da igreja como representantes de Cristo. Um homem que assume um ofício na igreja deve ser leal no cumprimento dos seus deveres. O irmão César e a irmã Priscila, como alguns outros pais da congregação, já fizeram votos. Eles fizeram nesta manhã os votos do batismo de seus filhos. E devem cumpri-los com fidelidade. E por fim, poderíamos pensar no precioso voto que o marido e a esposa fazem no dia do casamento. Devem cumprir isso com fidelidade. O marido deve entender, ele é chamado a ser um representante de Cristo no seu casamento. Deve ser fiel. Mas não podemos fazer pela nossa própria força. Eu não sei vocês, homens, mas eu mesmo senti vergonha de mim ao olhar essas palavras. Porque eu sei, e lamento, que muitas vezes a minha esposa precisou de mim. E eu fui para ela um dente furado e um pé quebrado. Ela não encontrou em mim o que ela esperava. Lamento que ela não pôde ver algumas vezes o cuidado de Cristo por meio do meu cuidado. Mas isso também eu posso ver que houve pessoas a quem eu pastoreei, que esperaram algum cuidado, e eu também falhei. Todas as vezes que nós falhamos, estamos não só sendo desleais a outra pessoa, mas também infiéis a Cristo, que quer cuidar da outra pessoa através das nossas mãos. É infidelidade ao quadrado. Infiel a quem você deve servir, e infiel a quem mandou você servir. Mas glória a Deus. Porque esse amigo leal, o nosso Senhor Jesus Cristo, um marido que nunca deixa sua esposa, o pastor que nunca abandona suas ovelhas, ele também é capaz de socorrer homens fracos e pecaminosos. Ele é capaz de nos perdoar e nos dar graça para obedecer. Glória a Deus, porque pela sua morte recebemos perdão dos nossos pecados. Glória a Deus, porque Cristo é para nós não só um exemplo, mas a força, a graça para cumprirmos a sua vontade. Então, podemos nos tornar mais parecidos com Ele. Como, no meu caso, como marido, como pai e como esposo. Desculpe, como pastor. Marido, pai e pastor. Irmãos, em Cristo, Deus não nos salvou
para sermos uns para os outros como dentes cariados e pés quebrados. Então, quando você olha para a congregação na qual você está inserido, Deus está lembrando a você que você deve ser um instrumento da graça a serviço do Rei. Você deve executar um serviço fiel àqueles diante de quem você assumiu compromissos no lar e na igreja. Temos compromissos uns com os outros. Cumpramos então, com fidelidade para a glória de Cristo, e que o Senhor nos ajude a sermos fiéis no mundo cheio de infidelidade, para que o perfume de Cristo seja percebido em nossos relacionamentos. Amém.